Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo de bom para vocês, meus queridos alunos. Estamos aqui novamente gravando praticamente este último material referente a esse ano, tá certo? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês, com a família. Essa pandemia praticamente a gente está enfrentando. Já passamos de uma fase que foi uma fase onde nós não sabíamos o que era, como era. A gente já consegue aí estar pelo menos fazendo algumas reuniões com poucas pessoas, aí já consegue ir a algum lugar, mesmo utilizando a máscara, utilizando todo o material, todo o cuidado necessário para que não haja uma contaminação, tá certo? Eu sou o professor José Maria. Nós temos essa nossa disciplina, fabricação auxiliada por computador, certo? Essa é a quinta aula desse segundo semestre, é o quinto encontro, tá certo? Onde a gente vai trabalhar essa ligação entre o professor e o conhecimento, o acesso ao conhecimento. O Google é uma das maiores ferramentas que existem, né, de material. Então, o que for passado para vocês, busca a informação no Google, busca a informação com o professor também. Se tiver dúvida, tirem, porque é só assim vocês poderão ter acesso realmente ao conhecimento necessário para adentrar o mercado de trabalho, para que vocês possam se tornar profissionais, tá certo? Disputados no mercado de trabalho, tá certo, pessoal? Eu trabalho essa disciplina para 304, para a turma 304, tá certo? No final tem uma atividade. Em dezembro, a nossa semana técnica vai ser do dia 7 ao dia 11 de dezembro. Então vocês vão ter um simulado. E aqueles que também possam entregar esse questionário no final da aula, vai servir para uma reposição, serve para compor alguma nota que falte, tá bom? Então, dando continuidade, como é que a gente trabalha? A gente dá uma visão geral e depois trabalha especificamente num conteúdo referente à nossa base curricular, tá certo? Então, esse semestre eu trabalhei com bastante informação oriunda da Univesp, tá certo? Na Universidade de São Paulo, onde o engenheiro Ricardo Janes, que é doutor em automação industrial, ele tem 6 módulos, e entre um dos módulos é a lógica e programação, que é a base para automação. Então, toda automação tem um microprocessador, tem um cérebro que precisa receber, né, informações, precisa receber uma programação. E a base disso é a álgebra booleana, tá certo? Então, o que é a álgebra booleana? São estruturas algébricas que captam as propriedades essenciais dos operadores lógicos e de conjuntos, ou ainda oferece uma estrutura para se lidar com as afirmações. São assim denominadas em homenagem ao matemático George Boole. Então, George Boole, considerado um dos fundadores da ciência da computação, apesar de computadores não existirem em seus dias. Então, as respostas, a criação da programação vem com base na álgebra booleana. Tá certo, turma? Então assista um vídeo, é um vídeo que faz parte dos módulos deste professor, desta universidade, e que é bem acessível a forma como ele passa aquela informação. Então eu achei muito interessante compartilhar com vocês. Agora, nosso tema realmente, agora voltando ao assunto
dando continuidade a nosso conhecimento, a nossa expertise, ao nosso material referente à base técnica necessária para vocês. Nós vamos tratar hoje, né, trabalhando com a nossa apostila desde o começo do ano, tá certo? E vamos tratar o tema. Nós anteriormente já tratamos de perspectivas, cortes. Hoje vamos conversar sobre achuras, linha de corte e meio corte, tá certo? Então, o que são achuras? Achuras são linhas paralelas, que normalmente são desenhadas em 45 graus, utilizadas para representar a parte cortada de uma peça. Todos os cortes executados devem sempre conservar o mesmo tipo de representação de achura. Observe o exemplo abaixo. Nele, as achuras distinguem claramente as partes que foram cortadas. Então, a peça, ao receber um corte, e esse corte é sempre um corte especulativo, é um corte que você cria, né, na peça, mas isso é uma forma de você representar as partes detalhadas, principalmente interna da peça, tá certo? Então aqui você vê um cilindro onde ele recebeu um corte, e as partes onde recebeu essas linhas em 45 graus são as achuras, certo? Então aqui você vê o corte e a peça em 3D recebendo um corte longitudinal, tá certo, pessoal? Continuando achuras. Nos desenhos de conjunto, peças adjacentes devem figurar com achuras, diferindo pela direção ou pelo espaçamento. As achuras também são empregadas para identificar de que material a peça será executada, tá certo? Então você vê um parafuso e a porca, e mais uma arruela aqui, certo? Então essas duas peças que estão sendo fixadas por uma porca e um parafuso, essas duas peças recebem achuras em ângulos diferentes, para que a gente possa diferenciá-las, certo? Então aqui é uma peça e aqui é outra. Então, como ele diz, as achuras também servem para representar o tipo do material. Então, na legenda do desenho do projeto, vai vir a achura e vai dizer que tipo de achura, que tipo de material. Então, nesse caso, é ferro fundido. Se a achura for desse modo, você coloca aço, cobre, bronze ou latão, alumínio ou ligas leves. Beleza, pessoal? Então, o que é linha de corte? O plano de corte é indicado no desenho por meio de linha grossa, com traço e ponto, denominada de linha de corte. O corte é indicado numa vista e representado em outra, havendo necessidade de registrar no desenho o sentido em que é observada a linha de corte. Este é indicado por setas nos extremos da linha de corte. Então, o que é a linha de corte? A linha de corte é essa linha aqui pontilhada, mais grossas, onde ela indica, às vezes ela não tem muitas vezes você utiliza corte, por exemplo, aqui o A, né? Corte A, nesse é o sentido do corte, né, que foi feito na peça, e às vezes tem outro corte que vai ser o BB, vai ser o CC. Então você coloca uma letra para representar cada seção do corte. Aqui o furo, né? Aqui nossa achura, que representa a peça, ela tem uma reentrância, né? O ângulo da reentrância, o ângulo aqui do canto da peça, tá certo? Você vê que aqui o corte ele não representou esse outro furo, porque se ele representasse, a peça ia ficar um pouco mais ia dar uma dificuldade, né? Uma complexidade na peça. Então você pode muito bem fazer um outro corte em outro sentido,
para representar esse outro furo. Tá certo, pessoal? Tá entendendo? Então, meio corte. Quando uma peça é simétrica, não há necessidade de empregarmos o corte total para mostrar seus detalhes internos. Podemos utilizar o meio corte, mostrando a metade da peça em corte, com seus detalhes internos, e a outra metade em vista externa, conforme os exemplos abaixo. Aqui a peça recebeu um meio corte, você vê que difere da outra, porque o corte continua, e aqui foi só um quarto da peça, né? As achuras. Então aqui você vê que em corte, o corte AA, que é esse corte aqui, ele é representado, é a peça inteira embaixo, e aqui você consegue visualizar a achura com detalhe. Aqui você consegue colocar as espessuras, as medidas, e assim você ter o resultado referente a essa peça, tá certo? Aqui a representação de meio corte, tá certo? Você vê o sentido da vista. Beleza, pessoal? Aqui uma retrospectiva da aula passada, né? Perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica, medidas iguais, é uma das mais simples e eficientes. É composta de parte de 3 eixos a 120 isométricos, sobre os quais marcamos as medidas da peça. As arestas paralelas da peça são tratadas na perspectiva isométrica, por meio de linhas paralelas também. Então temos 3 tipos de perspectivas isométricas. A cavaleira, que ela mantém a frente do desenho, né, da peça, não há angulação, tá certo? Mas você difere aqui 60, 45, 30. Então a peça vai receber angulação no seu volume, certo? Nós temos a axométrica, que se divide em isométrica. Então a peça ela é desenhada dentro de uma proporção, né? Dimétrica, já o eixo já muda, né? Muda aqui a angulação. E trimétrica, então não há uma proporção, a proporção não é igual, né, nas laterais da peça, na angulação. E temos a cônica, que ela tem um ponto de fuga, onde você vai ter que criar um ponto de fuga e assim desenvolver seu desenho, certo, pessoal? Por que a gente teve essa noção de perspectiva isométrica? Porque nós estamos indo para o nosso questionário, tá certo? Então vamos agora para um questionário. Esse questionário vocês passam por caderno e me mandam, tá certo? Assim que assistir o vídeo, vocês me mandam esse material para eu compor nota. Nós temos uma atividade aqui: desenhe à mão livre a perspectiva cavaleira das peças abaixo. Então, o que é a perspectiva cavaleira? A perspectiva cavaleira, você vai manter a frente do desenho, a frontal do desenho, e vai angular, né? 60, 45 graus, tá certo, pessoal? Então aqui é o desenho. O que nós vamos fazer? Nós vamos manter a frente do desenho e vamos dar só a inclinação de 30, nesse caso desse desenho 45, nesse outro desenho de 60, sempre mantendo a frente do desenho sem angulação, tá certo? Aqui é a resposta, né? Você deu você deu 30 graus no desenho e fez a peça mantendo a frente do desenho constante, 45, 60, tá certo, pessoal? Então eu quero esse desenho como resposta para compor nota, para compor a falta de uma nota, tá certo? Vocês fazem no caderno, tirem foto, me mandam. Beleza, pessoal? Então, continuando, sempre temos uma dica, né, no final
do nosso encontro. Essa dica é para que vocês mantenham o foco. Vocês vão entrar em período meio que de férias agora, né? Que as aulas vão ser suspensas. Mas as aulas estão gravadas, vocês têm acesso a essas aulas. Revisem, tá certo? Porque é um material que é feito com carinho, é feito com todo zelo, para que vocês se sintam à vontade. Se tiverem dúvida, pode perguntar para o professor, não tem problema, tá certo? Mas vocês precisam manter o foco. Assim como na academia, né, onde você vai fazer uma atividade física, você vai fazer um esporte, você precisa de disciplina, você precisa manter um foco, manter um ritmo, e para isso você tem que ter, né? Você tem que ter uma rotina, uma programação para que você consiga resultados, tá certo? Não consegue correr, comece a andar. Não consegue andar, comece a andar um pouco mais devagar, mas mantenha o foco, mantenha o ritmo, porque quando você para, que realmente fica difícil você ter um resultado, porque você está, né, anulando o seu trabalho. Vamos lá, pessoal. Então, as dicas: um home office com luz. Antes de tudo, se for possível, aproveite um cantinho perto da janela e usufrua ao máximo da luz natural. É uma forma sustentável para economizar energia e ainda evitar que você force muito a visão na hora de trabalhar ou estudar. Então, a luz natural, né, faz a diferença devido ao número, à quantidade de horas que você vai passar estudando. Aposte na organização. Estabeleça horários para trabalhar, no caso estudar, já que você precisa ter uma organização, saber o que vai estudar, para que você comece a ter resultados diários, semanais e mensais, tá certo? Divida o espaço. Então, sempre que possível, ter um ambiente fechado, um ambiente que você possa ficar à vontade, onde você consiga ter o silêncio necessário para que você desenvolva seus estudos, tá certo? Móveis pequenos. Então, você não precisa de um espaço muito grande, uma mesa muito grande, a não ser que você estude em um ambiente já pré-programado. Mas se você pode ter um cantinho, você pode ter um ambiente, então aproveite móveis pequenos, tá certo, pessoal? Turma, praticamente esse é o nosso último encontro, nosso último contato a nível de formalização, a nível de material. É claro que você tiver dúvida, é claro que vocês quiserem material de pesquisa, indicação, eu posso estar recebendo o contato de vocês e passando para vocês esse material, tá certo? Final de ano está chegando, eu desejo a vocês um ótimo final de ano, início do próximo ano que seja repleto de oportunidades renovadas, emoções, aptidões renovadas, e que tudo dê certo para que a gente possa se encontrar e que essa aula seja presencial, ou se caso continue à distância, vocês tenham mais acesso a mais conteúdos, porque é essa bagagem que vai fazer a diferença numa entrevista, no aperfeiçoamento aí da formação técnica, tá certo? De vocês. Então, aproveitem as oportunidades, levem a sério, e um abraço, né? Um abraço, que vocês continuem aí rumo ao sucesso, tá certo, pessoal? Muito obrigado, vamos nos ver em breve e estamos juntos, tá certo?